Gente, a palavra está com vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Lourdes. Passar a palavra para a professora Gláucia. Gláucia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode expor. Boa tarde. Tem um pessoal que entra para fazer atividade física e continua, e tem um pessoal que vai entrando depois da atividade física, porque já faz atividade física em outros lugares. Mas pode ir falando, Gláucia. Depois a atividade está sendo gravada, aí depois, se for o caso, a gente reforça para quem entrar um pouquinho atrasado. Bom, boa tarde a todos. Alguns eu acho que já me conhecem quando nós estávamos nas atividades presenciais. Eu, juntamente com alguns alunos do curso de computação, nós fazíamos as aulas de informática no laboratório, né? E aí, quando a dona Laudir, eu lembro dela. A dona Laudir também lembra de mim, né, dona Laudir? E quando entrou a pandemia, né, quando iniciamos esse período aí, tivemos que suspender as aulas. Ficamos um bom tempo aí sem saber muito bem como trabalhar dessa forma. E aí, para esse ano, né, mesmo com a suspensão ainda das atividades presenciais, eu estou trabalhando com o Eneri, que é um aluno da computação, e que, assim, ele tem acompanhado, acho que ele não está aqui na live ainda, mas ele tem acompanhado as atividades, e a partir né, da conversa que vocês vão comentando, o que ele tem visto nas aulas, nós estamos começando a elaborar algumas videoaulas para que a gente possa fazer as instruções de como, né, executar determinadas funcionalidades, por exemplo, no celular. Eu acho que é o que a maioria hoje tem acesso, né, para poder até mesmo acompanhar as aulas aqui. Então, e assim, vídeos bem curtinhos, bem didáticos, tentando mostrar, né, como entrar na sala do Meet, como ativar microfone, como ativar a câmera, como desativar, como, né, encontrar, o Eneri acabou de entrar, como encontrar o chat, como ver, né, quem mais está na sala, são desafios, né, porque uma coisa é você estar junto com o aluno, orientando, mostrando, vendo a dúvida de cada um, e aí outra coisa é a gente estar, né, tão distante assim. Espero que logo nós possamos estar de volta em sala de aula, né, presenciais, que a gente já estava acostumado, mas são os desafios que nós estamos aí, né, professora Márcia? Estamos aqui, quem que imaginava que a UNAMI ia para a internet? Não é verdade? Verdade, assim, Glaucia, e a gente acabou perdendo vários colegas justamente por essa dificuldade de acessar. A maioria acessa a UNAMI pelo celular. E aí tem a dificuldade de estar no celular e ao mesmo tempo abrir o microfone para fazer uma pergunta, para falar alguma coisa, ou a dificuldade para, no celular, enquanto está vendo a aula, abrir aquela parte do chat, aquela parte da mensagem, porque fica muito pequenininho, né? E aí eu mesmo faço isso, eu vou mexer no microfone e acabo apertando ali o telefoninho vermelho e saio da sala sem querer, né? Então, isso é comum de acontecer. Então, até eu faço isso direto, viu? A gente aperta a arquivação da sala. Eu sou mestre em apertar o botão errado. Então, seria interessante se os vídeos pudessem ajudar nesse sentido.
E tudo que a gente faz aqui na UNAMI, essas aulas, essas atividades, os bolsistas da extensão, eles gravam, então as aulas de quarta-feira elas são gravadas, e aí são disponibilizadas no canal do YouTube da UNAMI, tá? Então, isso que eu pensei, eu conversei com o Eneri, né, que nós estamos montando essas videoaulas, bem curtinhas, bem simples, de orientação, deixar disponível lá no YouTube, né, que aí aqueles que acessam o canal podem, né, ter o recurso de começar a entender melhor como que funciona, né, a participação, a interação no Meet, né, nas lives, nas videoaulas, nas atividades que são feitas online, para que, né, todo mundo possa estar participando, e aí talvez, quem sabe, consigamos resgatar alguns que não estão participando online, né, ao mesmo tempo aqui, mas que talvez estejam acessando lá o canal com os vídeos, e aí consiga aprender. É que realmente não é fácil aprender sozinho, né, mas o objetivo é que a gente consiga fazer, então, esses vídeos, né, da forma mais simples possível, e que realmente possa estar ajudando vocês. É o que a gente pretende. Muito obrigada, professora Márcia. Glaucia, eu que agradeço. E aí, quando que vai estar disponível? A última vez que eu conversei com o Eneri, ele estava ele estava fazendo as gravações, ele disse que ia me mandar hoje, mas eu acho que Eneri está nos ouvindo? Eu não conversei com ele ainda hoje para ver se estão prontas ou não. Ou ele caiu de volta? Ele está na sala, pelo menos a foto dele está. Tá aqui. Oi, boa tarde, está me ouvindo? Professor? Sim, estou te ouvindo, Neri. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já comecei a gravação dos vídeos, mas não terminei ainda. Tem um roteiro, como a gente planejou. Vai ser uma série de mais ou menos 5 vídeos, mas não terminei todos ainda, né? Assim que eu terminar, eu vou passar para quem eu devo passar para o Whisper, para disponibilizar no canal do YouTube, e eu vou passar para a professora Glaucia aprovar também o conteúdo. Na minha opinião, você passa primeiro para a Glaucia, aí a Glaucia aprovando o seu conteúdo, aí ela passa para mim, eu passo direto para o Richard. Tudo bem, então. Tá bom. Isso, nós fizemos um roteiro, assim, né, o Eneri elaborou um roteiro, né, então cada vídeo terá um tema, então como entrar na sala, depois como interagir, aí com divisões, e até mesmo fazer a sua própria, né, abrir sua própria sala no Meet, com vídeos curtos, então separados por temas. Nós já fizemos o roteiro, e ele vai estar gravando, fazendo a edição dos vídeos, para a gente estar disponibilizando. Legal. Aí, como tarefa de final de semestre, aí a gente vai escolher alguma das participantes para abrir a sala. Tá. Fazer um TCC aqui Isso. trabalho de conclusão de semestre da UNAMI. A gente escolhe uma das meninas aí, escolhe aí a dona Laudir, a Ana Cita, a Mônica ou a Lourdes Martinelli, e elas vão ter que abrir a sala para nós aqui. Ai, que medo, professor, eu sou muito curiosa. Então, tem que prestar atenção nos vídeos, vamos fazer prova na UNAMI. Esse ano a coisa tá meio complicada, né, Márcia? Porque cada tema tem questões para responder. Agora tem que fazer o TCC, a coisa tá pegando já. Claro, né? Tem que fazer jus, né? Que universidade aberta é essa que não tem aberta? Verdade. São os novos desafios. O link já tem, o mesmo link para o ano inteiro, né, Richard? É só abrir a sala. Sim.
Quero ver quem vai falar. A sala está aberta, vamos entrar, pessoal. Aí vocês vão ver o drama do golpista, né? Quem tem vergonha, professora, faz como? Quem tem muita vergonha, faz como? Ai, vergonha. Vergonha a gente coloca de lado. Eu também tenho muita vergonha, mas eu coloco ela aqui do lado, aqui, mano. Ela fica aqui do meu lado. Mas cara. Mas é muito bom a gente aprender, né? Até porque, de repente, vai que aparece lá na janelinha do Faustão, né? Não, olha que legal. Aí vocês começam a chamar uma família para fazer reunião. Exatamente. Live em família. Isso, então. Aí pro... Ô, Glaucio, aí depois também você pode pedir como tarefa final aí do Eneri fazer a gravação, aí ver como é. Porque acho que a única pessoa que grava aqui é o Richard, não sei se as outras meninas gravam também. Elas gravam também. Aí já é um plus. Né? É verdade, sim. Se tiver disponível a gravação, né, no usuário, ensinar a gravar, com certeza. Aí essas meninas vão ficar chique, hein? E assim, foi o primeiro tema, né, que nós identificamos essa dificuldade, mas se vocês tiverem sugestões de outras coisas que querem aprender, né, talvez tenham dificuldade, queiram orientações por vídeo, pode passando para nós ideias aí que nós vamos estar, ao longo do semestre, fazendo para outros temas também. Foi o primeiro que nós identificamos, né, nós já vimos que tinha essa dificuldade, mas depois, se quiserem, né, algumas orientações também de usar o YouTube, porque alguns também acessam direto o YouTube, né, se quiser que a gente faça alguma coisa, nós estamos abertos a sugestões. Então, eu vou pedir, Glaucia, para você ou para o Eneri fazer um pequeno roteiro desses vídeos que vocês vão fazer, para a gente colocar no grupo, para divulgar, né, para chamar o pessoal, para falar que tem atividade nova aí. Tá, a gente elabora um textinho, para que sair essa nossa websérie. Isso! Nós faremos um... Tá ficando isso, hein? Isso, ficando chique, né? Tá muito chique. Obrigada, Glaucia. Eu que agradeço. Então, boa tarde a vocês todas. Boa tarde, Marlene. Eu gostaria também de saber como que a gente se inscreve no YouTube, né? Tem um canal, como que a gente elabora esse link, não sei como que pede esse link, se a gente depois que tem um canal aparece o link, né? Queria saber como que é. Eu tenho curiosidade, né? É isso. Ah, muito bom. Já será a nossa próxima atividade, então, depois que terminar esses do Meet, nós estaremos trabalhando com a parte do YouTube. Tá certo. Obrigada, Glaucia. Abraço. Pronto, Jéssica? Sim, professora. A fala é sua. Sim. Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou uma das bolsistas da UNAME e eu vim aqui para refazer a gravação das doenças crônicas não transmissíveis, porque o arquivo que eu tinha gravado, ele deu problema. Então, achei mais fácil fazer a regravação da aula para quem não conseguiu assistir ter acesso e quem quiser reassistir poder também. Aí fica a critério de vocês. Mas era para eu ter feito essa gravação antes e meus vizinhos gostam muito de música, então eu tô fazendo isso durante a madrugada, que é mais silenciosa, para mim pelo menos. Enfim, então, como eu falei, eu vou reapresentar as doenças crônicas não transmissíveis, vou colocar aqui a apresentação pra gente poder começar. As doenças crônicas não transmissíveis são conhecidas como DCNTs. Elas, em geral, têm uma progressão lenta e de longa duração.
Logo, não possui cura, mas há tratamentos para controlar os sinais e sintomas e prolongar a vida da pessoa. Costumam ser perigosas, pois podem ser doenças silenciosas e às vezes podem ser sintomáticas. As mais comuns compõem um grupo com 4 doenças muito conhecidas. Elas são diabetes mellitus, hipertensão, doenças respiratórias e as neoplasias, conhecidas como cânceres. Basicamente, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma progressão lenta e de longa duração. Logo, isso significa que você pode, durante muito tempo, ser acometido com essa doença e ela pode se desenvolver durante os anos, ficando cada vez mais grave quando não ocorre o tratamento. E essa falta de tratamento, ela pode causar sérios problemas para o seu organismo e para você logo. E também essas doenças, por serem silenciosas, elas dificultam muito o diagnóstico, porque nem sempre nós percebemos que podemos estar doentes, porque nossa vida continua normal, a gente continua normal, só com uma dorzinha de cabeça aqui, uma cãibra ali, e a gente nem pode levar em consideração que a gente tem uma doença crônica, não transmissível. Aí você só pode perceber quando você já tem uma piora do seu quadro. Eu vou falar um tiquinho também sobre as doenças agudas. Diferentemente das doenças crônicas, as agudas elas têm uma evolução rápida e espontânea. Seus sinais e sintomas são visíveis e facilitam muito o diagnóstico. Vou dar uma lida aqui, mas depois eu dou uma melhor explicada. Olha, elas podem acometer bruscamente o indivíduo com boa saúde aparente, geralmente de etiologia conhecida, com evolução acelerada, que termina em cura, com ou sem sequelas, ou até mesmo em morte do indivíduo. O retorno à saúde se caracteriza por reequilíbrio fisiológico, tendendo ao normal, visto que o organismo passa por decorrentes reações reflexas imunitárias, ou outras que o organismo precisou assumir naquele momento, deixando sempre uma memória imunológica nova. Podem ser consideradas doenças agudas, como por exemplo infarto, a gripe, infecções gastrointestinais, pneumonia, meningite, entre outras. Como eu disse, diferentemente das crônicas, elas têm uma progressão rápida e espontânea. E quanto mais sinais e sintomas você demonstrar, mais facilita o diagnóstico, porque aí os médicos, as pessoas que vão cuidar de você, eles vão poder diminuir quais doenças são através dos sinais e sintomas. E toda doença aguda, um exemplo, uma doença crônica, ela pode piorar de um jeito até virar um quadro de doença aguda, como por exemplo a hipertensão. Se você tem hipertensão e não faz o tratamento adequado, não toma os seus remédios, não vai sempre ao posto para olhar como que está a sua saúde, você pode ter um infarto. O infarto é considerado uma doença aguda e a hipertensão é considerada uma doença crônica. Logo, a hipertensão causou o infarto. Do mesmo jeito que pode acontecer ao contrário, uma doença aguda virar uma doença crônica não transmissível. Durante a aula, eu usei o exemplo da bolsista Carol. Ela tem muita dor de cabeça, muita dor mesmo. Independente de seja de cabeça ou não, você que sente muita dor, você não consegue tratar a causa daquela dor, mas você consegue tratar os sinais e os sintomas daquela doença que te acomete, ela pode virar uma doença crônica. Tipo assim, quando você tem uma doença aguda, que é uma dor aguda, tipo de cabeça, você considera uma doença aguda. Mas a partir do momento que essa dor de cabeça sempre volta para você e você começa a conviver com ela, mas você começa a tentar tratar os sinais e os sintomas dela, pode ser considerada doença crônica, já que doença crônica você não consegue curar, você só consegue diminuir os sinais e os sintomas e prolongar a sua vida através disso. E nós também temos as doenças crônicas transmissíveis. As doenças crônicas transmissíveis são também de evolução lenta e progressiva, mas diferentemente das outras, você consegue transmitir ela para outras pessoas, podendo ser causada por um vírus ou bactéria. Exemplos dessa doença são AIDS, hepatite B e C e tuberculose. Elas podem ser transmitidas de diversas formas, através do sexo sem preservativo, com contato de sangue e fluidos contaminados com ou não contaminados,
de mãe para filha, ou até mesmo pela tosse, como é o caso da tuberculose. Aqui a gente tem o caso da tuberculose quando ela está na sua forma aguda e quando ela está na sua forma crônica. Quando a tuberculose ela é uma doença que através do tratamento você consegue a cura, mas muita gente não leva esse tratamento até o final. Então você perde a chance de ter a cura dessa doença. E aí ela pode virar uma doença crônica ou uma aguda, depende do como ela vai desenvolver no seu organismo e como você vai tratar dela. A AIDS ela é uma doença crônica porque você não consegue acabar com o vírus, você não acaba com o vírus, ele continua no seu organismo, mas você consegue diminuir os sinais e os sintomas e até não transmitir mais essa doença. Antigamente ela sempre foi uma doença que causou muito preconceito e tudo, mas hoje em dia tem pessoas que têm AIDS, têm família e, é como se ela fosse uma pessoa normal através do tratamento. Você trata os sinais e os sintomas. E ela é causada pelo vírus HIV. O vírus HIV, quando ele não está na sua forma ativa, você consegue tratar ela de uma forma que você pode até ter relacionamento sexual sem preservativo, que você não passa para o seu companheiro e nem mesmo para o seu filho. Nem para o seu filho durante o parto. Então, dá para conviver com essas doenças quando a gente consegue tratar os sinais e os sintomas ou até mesmo diminuir os sinais e sintomas ou deixar quase nulo. É bem tranquilo isso. E agora eu vou falar sobre alguns dados. As estimativas mais recentes são que as DCNT são responsáveis por 58,5% das mortes e 45,9% de carga de doença no mundo. Já no Brasil, das pessoas de 18 anos ou mais informaram que receberam um diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019, segundo o IBGE. Também no Brasil, elas foram responsáveis por 56% de total de óbitos em todo o país, numa faixa etária de 30 a 69 anos. Esses números são muito preocupantes, porque as doenças crônicas, além delas matarem muito matarem muitas pessoas que são consideradas novas, elas também podem deixar as pessoas acamadas ou, de certa forma, mudar completamente a sua rotina. Por exemplo, o AVC. Quando você tem hipertensão, você não trata, você pode ter infarto e AVC, como o Richard tinha explicado na aula passada, entre outras consequências diante dessa doença. E se você tem um AVC e você perde o seu movimento do lado esquerdo ou direito do corpo, você fica uma pessoa completamente dependente. Isso causa muito custo ao SUS e à sua família, porque a sua família vai ter que fazer toda uma mudança de rotina para poder cuidar de você. Então, quando a gente pensa em tratar uma doença crônica, a gente não pensa só em tratar para nosso bem, mas em nos tratar e ficar saudável para as pessoas que nós gostamos, porque quando a gente entra num quadro de dependência, a gente perde a nossa autonomia, perde a nossa liberdade e acaba dando muito trabalho para quem nós amamos. E, infelizmente, isso está cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma doença que se caracteriza por aumento de taxa de glicose no sangue, situação conhecida como hiperglicemia. Esse problema é causado por uma deficiência de insulina ou ainda uma resposta diminuída ao hormônio no tecido-alvo. As células tornam-se incapazes de utilizar a glicose e, em alguns casos, os níveis da glicose excedem a capacidade do rim de reabsorver esse nutriente, sendo observada a presença de açúcar na urina. Afeta alguns órgãos, como, por exemplo, os rins. A diabetes ela é uma doença muito séria. Quando a gente não usa a insulina do jeito correto e nem com a mesma frequência, você pode ter uma hiperglicemia. Quando acontece isso, seus rins podem não conseguir reabsorver todo o nutriente, porque a glicose é considerada um nutriente. Então, quando ela chega no seu rim, o seu rim fala, não, pera, isso aqui tem que voltar para o sangue, não deveria estar aqui. Aí ele vai lá e reabsorve e volta para o sangue. Mas quando você começa a produzir muita glicose, quando fica muita glicose no seu sangue por falta da insulina, o rim não consegue mais fazer essa absorção. E essa falta de absorção, ela prejudica o seu organismo e pode sobrecarregar seu rim, dando como, por exemplo,
problema nos rins. Aqui tem uma foto do pé diabético muito comum quando as pessoas com diabetes não cuidam da sua diabetes. E tratar um pé diabético é muito complicado. Então é mais fácil você fazer o tratamento, ir no médico regularmente, cuidar da sua saúde do que chegar a esse ponto. Porque muitas vezes tem pessoas que perdem dedos ou até mesmo o pé ou a perna. Então é uma coisa que devemos levar mais a sério. A diabetes, ela pode se apresentar no diabetes tipo 1 e no tipo 2. A diabetes tipo 1 é, em geral, abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes, sem excesso de peso. Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para uma cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse. Assim, o traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e à cetoacidose. Tudo isso acontece porque no tipo 1 indica a destruição das células betas. Mais para frente eu vou explicar o que é células betas certinho para vocês entenderem. Mas basicamente é a destruição dessas células que leva ao estágio de deficiência absoluta. Por isso ocorrem sinais e sintomas. Quando ocorre a destruição das células betas, ocorre nosso organismo para completamente de produzir insulina. Quando para completamente de produzir insulina, nosso corpo começa a produzir energia através de outras vias. Aí pode acontecer a cetoacidose, só que as outras vias não são tão eficientes quanto a via da glicose. Então, aí, além da cetoacidose, a pessoa vai ficar cansada, vai poder ocorrer o desmaio. Aí temos os sinais e sintomas visíveis, muito bem visíveis. Isso facilita até na hora de diagnosticar. Porque quanto mais visíveis os sinais e sintomas, fica mais fácil de diagnosticar uma pessoa com uma doença ou não. Já na diabetes tipo 2, costuma ter um início insidioso e os sintomas mais brandos, manifestas em geral em adultos, com longa história de excesso de peso e com história familiar de diabetes mellitus tipo 2. No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um aumento da incidência de diabetes em jovens, até mesmo em crianças e adolescentes. Já na tipo 2, ocorre uma deficiência de insulina, que é um estado que ocorre a resistência à insulina, que é associada a um defeito da sua secreção. Ele é menos intenso, porém pela falta de tratamento é mais comum a intercorrência. Como tem, aqui fala que pela falta de tratamento, isso significa que ela é uma doença com um diagnóstico mais difícil. Ela é mais difícil de ser diagnosticada, porque os sinais e sintomas dela não ficam tão visíveis. Porque a gente continua produzindo insulina, nosso corpo continua aceitando a glicose, só que em menos quantidade. A gente fica cansado, mas nada que você não acostume e comece a achar que é algo de você. Então, ela é muito mais difícil o diagnóstico, logo pode ocorrer mais intercorrências pelo diabetes, tipo falência dos rins, o pé diabético, coisas assim. Coisas que normalmente acontecem quando não há o devido tratamento durante um longo período. Os valores de referência da glicose, eu vou falar um pouco sobre eles agora. Os valores de referência da glicose são esses aqui. Quando a pessoa requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de laboratório com determinação glicêmica imediata ou glicosimétrico de tiras reagentes à glicemia casual, é o primeiro exame a ser solicitado. Esse aqui, glicemia casual, é aquele teste de fitinha que todo mundo conhece ou alguma vez na vida já viu alguém fazendo. Aí, quando a sua diabetes fica menor que 200, ela está com a glicemia normal. Se ela está acima de 200, com sintomas clássicos, ela pode estar com diabetes mellitus. Não havendo urgência, é preferível solicitar uma glicemia de jejum mediado do plasma por laboratório. Após acontecer a glicemia casual, a gente pede uma glicemia de jejum para ter certeza de que a pessoa está com diabetes antes de você passar um diagnóstico para ela sem ter 100% de certeza.
ou não estando 100% correto. Então é bom fazer isso. Quando a pessoa está em jejum e ela está abaixo de 110, a glicemia dela está normal. Quando ela está com entre 110 e 125, a glicemia dela dá alterada, podendo apresentar probabilidades de ter diabetes, pode requerer uma segunda avaliação. E quando ela está a partir de 126, acima disso, ela pode estar realmente com diabetes mellitus. Quando requer uma segunda avaliação, é usado TTG, 2 horas após 75 gramas de glicose. Esse exame, o TTG, consiste com o paciente em jejum, em jejum você dá 75 gramas de glicose para ele e 2 horas depois você faz a medição da glicose dele. Quando acontece isso, você pode usar esses valores aqui para conferir o diagnóstico. Se ele está abaixo de 140, ele vai estar com a glicemia normal. Se ele está de 140 acima de a partir de 140 para cima e abaixo de 200, ele vai estar com tolerância diminuída à glicose. E se ele está acima de 200, ele vai estar com diabetes mellitus. Então, todo esse processo é muito importante para você diagnosticar alguém corretamente sobre diabetes ou não. E aqui nós temos os sinais clássicos de uma pessoa com diabetes. Os sinais e sintomas clássicos, que é a poliúria, que é muita urina, a pessoa vai fazer muita urina. E a gente tem a polidipsia, que é quando a pessoa sente muita sede. Logo, ela sente muita sede, bebe muita água, então ela urina muito. E temos a polifagia, que a pessoa vai ter muita fome, e mesmo com muita fome, ela vai ter uma perda de peso inexplicável. Basicamente, esses sinais e sintomas clássicos ocorrem muito na diabetes mellitus tipo 1, que é quando a gente tem a destruição das células betas. E eles são mais visíveis e ocorrem mais por conta que a pessoa ela começa a ficar com muita glicose no sangue, então ela começa a ter muita sede, começa a fazer muito xixi para tentar tirar essa glicose do sangue, já que não ocorre a passagem dela com a insulina, né? E ela vai perder peso, porque o nosso corpo tem outras vias para produzir energia. E quando acontece a utilização dessas outras vias para produção de energia, pode ocorrer a perda de peso. Logo, ela vai ficar com muita fome, porque ela vai estar perdendo massa, vai estar perdendo peso, nunca vai ter energia e vai dar muita fome. Por isso que é muito mais fácil o diagnóstico do tipo 1. E temos os sintomas menos específicos, que é a fadiga, fraqueza, latergia, temos a visão turva, ou melhor, a temporada da visão para perto, fluido vulval, cutâneo, balanopostite, que isso aqui é inflamação na glande, o fluido aqui vulvar é incômodo vulval cutâneo. E temos as complicações crônicas e doenças intercorrentes. Temos a proteinúria, a neuropatia diabética, câimbras, parestesias ou dor nos membros inferiores, mononeuropatia de nervo craniano, palavra grande, retinopatia diabética, catarata, doença arteriosclerótica, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, infecções de repetição. Quando a gente tem a diabetes tipo 2 e não ocorre o tratamento dela do jeito adequado, é muito mais comum ocorrer essas doenças intercorrentes do que no tipo 1, porque no tipo 1 é mais fácil da gente se diagnosticar por causa dos sinais e sintomas visíveis, e aqui não, na diabetes tipo 2 a gente não diagnostica do jeito certo, aí temos sempre as doenças intercorrentes, então é sempre bom a gente ficar de olho na nossa glicemia e cuidar. Como eu sei que vocês gostam de anatomia e de fisiologia, eu vou dar mais ou menos uma explicada como funciona a diabetes no nosso organismo, porque eu acho que é mais fácil a gente tratar ou tentar tratar alguma coisa quando a gente entende como funciona no nosso corpo.
Quando a gente come alguma coisa, a gente tem uma alta taxa de glicose. E quando a gente tem muita glicose no nosso sangue, andando para lá e para cá, subindo e descendo, o nosso cérebro avisa para o nosso corpo, nosso cérebro, ele vai perceber. Aí quando ele percebe que tem uma alta taxa de glicose, ele fala, não, pera lá, tem algo errado. Aí o que ele faz? Ele vai estimular as células betas que ficam no pâncreas a produzir insulina. Lembra que a diabetes tipo 2 ocorre a destruição das células betas e a pessoa para completamente de produzir insulina? Então, as células betas são isso aqui, ó. Quando ocorre a destruição disso aqui, a pessoa para completamente de produzir insulina. Então, ela não consegue transportar mais nenhuma glicose no seu organismo. A insulina, que é um hormônio, ela é liberada pelo pâncreas e ela vai ficar circulando no nosso corpo. Ela vai ficar andando para lá e para cá no nosso corpo procurando a glicose. Quando ela acha alguma glicose no nosso corpo, ela vai se ligar a essa glicose e vai levar ela até o fígado. Chegando no fígado, ele absorve a glicose e armazena em forma de glicogênio. O glicogênio, ele é o nosso precursor de energia. A partir dele, é a primeira via que o nosso organismo usa para produzir a nossa energia que gastamos durante o dia. Então, ele é a via prioritária. A partir dele, ele vai passar por vários processos, vai passar por várias degradações, ele vai diminuir, aumentar. Depois de tudo isso, vai sair lá no finalzinho a nossa energia que nós usamos. Então, é a partir da glicose que vira glicogênio que nós temos energias. E quando a gente tem uma baixa taxa de glicose no nosso corpo, o nosso cérebro também percebe isso e vê que tem alguma coisa de errada. Aí o que ele faz? Ele vai inibir as células betas no pâncreas e vai estimular a célula alfa. A célula alfa, ela é antagonista à célula beta. Ela faz ao contrário. Ela, em vez de produzir insulina, ela vai produzir o glucagon, que é um hormônio também produzido no pâncreas através das células alfas. Ele vai fazer a mesma coisa que a insulina. Só que ele, em vez de fazer a mesma coisa que a insulina, ele vai fazer de forma contrária. Foi mal. O glucagon, ele vai sair do pâncreas, vai andar no nosso sangue, vai até o fígado, chega lá no fígado, fala, ó, tem algo de errado, tá faltando glicose no sangue, vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Aí o fígado vai lá e dá uma força pro glucagon. Ele vai lá, quebra o glicogênio e libera a glicose. Aí o fígado faz tudo isso aqui. Aí quando o fígado faz isso aqui, aí a gente começa a ter mais taxa de glicose no sangue. Nosso corpo vai lá ver e começa a estimular as células betas, faz a insulina e corre tudo de novo. Basicamente, isso é um ciclo. E todo esse ciclo, ele é importante para a nossa produção de energia e para manter o nosso corpo funcionando do jeito que deve. Agora eu vou falar um pouco sobre a hipertensão arterial sistêmica, a RAS. A hipertensão, ela é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, PA, que é a pressão arterial, acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Associa-se frequentemente às alterações funcionais e ou estruturais nos órgãos-alvo, coração, encéfalos, rins e vasos sanguíneos. As alterações metabólicas com o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Basicamente, esses aqui são os nossos valores de referência. A partir deles, a gente consegue ver se uma pessoa tem ou não hipertensão. E o diagnóstico de uma pessoa de hipertensão é um pouco mais complicado que o de diabetes, porque a gente, para declarar que alguém tem hipertensão, a pressão arterial dela, ela tem que ser medida durante 3 dias diferentes e com uma semana, no mínimo, de espaçamento entre essas medidas. Por exemplo, eu tô desconfiando que eu tô com hipertensão. Aí eu vou no postinho na sexta-feira, meço minha pressão lá, aí ela vai lá e ela vai dar hipertensão estágio 1, vai dar 140 por 159. Meu Deus, tô quase morrendo na sexta-feira, né? É muito alto. Aí tá. É dar 140 a 159. Aí tá, tudo bem.
E aí eu vou para casa, quase morrendo assim, passando muito mal por conta da pressão. Aí eu vou lá e aí eles pedem para eu voltar depois de uma semana. Aí eu fico a semana toda com essa pressão. Aí na segunda, ou na sexta, ou na segunda, eu volto lá no posto e minha pressão dá abaixo de 130 sistólica e 85 diastólica. Uai, algo de errado não está certo, você não tem pressão alta, você não está com hipertensão. Isso acontece porque dependendo do que nosso organismo está passando, do que a gente está sentindo, a nossa pressão pode elevar durante um determinado tempo. Só que ela pode voltar ao normal, tipo, a gente pode ter picos de pressão elevada quando a gente se assusta, quando a gente tá com muita adrenalina. Dependendo de alguma coisa que acontece com a gente, isso vai interferir na nossa pressão. Mas se essa interferência for constante e ela for diagnosticada, aí pode começar a ser declarada como hipertensão e você buscar tratamento. E é importante a gente saber a diferença da pressão sistólica e diastólica para você entender melhor como funciona o seu coração. Por exemplo, o nosso coração, para ele bombear o nosso sangue durante todo o corpo, vou mostrar ele aqui, ó, bonito, forte. Para ele conseguir bombear nosso sangue para todo o nosso corpo, ele tem que fazer uma contração e um relaxamento. Essa contração e esse relaxamento faz o nosso sangue passar por dentro do nosso coração e sair do nosso coração com pressão suficiente para ir lá na ponta do nosso dedo, lá no dedinho do pé, no mindinho. Chegar lá nos periféricos dos periféricos para poder levar sangue oxigenado. Então, essa contração e relaxamento é importante. Basicamente, a diastólica é o relaxamento do músculo cardíaco. Toda vez quando o nosso músculo cardíaco, nosso coração estiver relaxado, ele vai estar sofrendo uma diastólica. E toda vez quando o nosso coração estiver contraído, quando houver essa contração, ele vai estar executando uma sistólica. Então, nosso coração ele faz aquele tum, 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 por conta que ele bate, bate. E tem esse espaçamento porque a sistólica ocorre a contração e relaxamento, contração e relaxamento. E isso é muito importante. Quando você está com hipertensão, você pode ter alguns sinais e sintomas. Só que eles são muito comuns e pode ser fácil confundido com outras coisas. Então, por isso que é complicado e difícil o diagnóstico. Quando você está com hipertensão, você pode ter cefaleia, que é dor de cabeça, alterações visuais, déficit neurológico ou diminuição da força muscular, que é a dormência, dor precordial, que é a dor no peito, e a dispneia. Esse aqui é o nosso coração. E eu vou falar um pouco de como funciona a hipertensão no nosso organismo, como a hipertensão arterial funciona e vou explicar um pouco como o nosso coração funciona. Porque é importante a gente saber essas coisas para a gente levar mais a sério, porque se a gente sabe como o nosso organismo funciona e qual a necessidade dele para continuar funcionando, talvez a gente consiga entender melhor a doença e tratar ela melhor. Porque quanto mais conhecimento você tem da sua doença, mais você sabe a importância do tratamento. Então, aqui temos nosso coração. Quando o sangue está a pressão a zero, que ele está sem oxigênio nenhum, que ele está cheio de gás carbônico, de CO2, ele vai entrar por aqui, pela veia cava superior e pela veia cava inferior. Ele vai entrar no átrio direito. Quando o sangue está aqui no átrio direito, ele está com uma pressão a zero. Aí ele vai passar pela veia triscúspide, válvula triscúspide, e vai entrar no ventrículo direito. Aqui, quando ele tá aqui, ele passou daqui pra cá e o sangue já tá aqui. Aí ele vai passar daqui do ventrículo direito pra artéria pulmonar, que ele vai passar pela válvula pulmonar. Quando ele vai para essa artéria, ele vai sair daqui do coração e vai até nossos pulmões, fazer a troca gasosa. Ele vai deixar o CO2 e vai voltar oxigenado. Quando ele voltar oxigenado, ele vai voltar pela veia pulmonar. Provavelmente ele vai passar por aqui. Eu não sei muito bem onde está a veia pulmonar aqui, mas deve ser essa aqui. Aí ele vai passar pela veia pulmonar, ou deve estar aqui atrás. E vai entrar aqui no átrio esquerdo.
o sangue já tá aqui no átrio esquerdo, ele vai estar oxigenado e vai estar com uma pressão maior. Quando ele passa daqui para cá, ele já vai estar com uma pressão de 40. Quando ele volta para cá, ele já vai estar com uma pressão maior. Aí ele vai passar pela válvula mitral e vai até o ventrículo esquerdo. Aí, e uma coisa muito importante, essas válvulas aqui no nosso coração, elas servem para impedir que o sangue volta. Quando o sangue passa daqui para cá, a válvula se fecha e o sangue fica somente aqui. Aí o que vem da artéria vai poder vir para cá, que não vai ter mais nenhum sangue. Assim acontecem os nossos batimentos. Por exemplo, aqui, ó, no átrio direito, o sangue vai passar para cá, pro ventrículo direito, e a válvula vai se fechar. Aí vai entrar mais sangue aqui e vai ficar aqui. Enquanto tem sangue aqui, ó, o sangue daqui vai passar para cá, a válvula vai fechar. Aí a válvula daqui abre, o sangue vem para cá, a válvula daqui fecha e entra mais sangue. Basicamente é isso. E quando essas válvulas não fecham do jeito correto, elas ficam entreabertas, o sangue daqui pode voltar para cá, tendo refluxo de sangue. Isso é muito perigoso, porque isso pode desencadear diversas doenças. E quando o sangue tá aqui, ele já vai estar oxigenado e já vai estar com uma pressão boa para sair daqui pela aorta e para o nosso sangue. Aí vai passar pela válvula aórtica, vai passar pela aorta, oxigenado e com pressão, uma pressão de 120, 110, mais ou menos. Depende de cada pessoa. Vai passar aqui e vai para o nosso organismo, com pressão suficiente para ir no nosso dedinho do pé, levando oxigênio, pegando gás carbônico e depois voltando. Quando a gente tem a hipertensão, todo esse processo ocorre do mesmo jeito, só que a diferença é que quando o nosso sangue chega aqui no nosso coração, ele não vai estar com uma pressão a 0. Ele vai estar com uma pressão maior do que deveria. Ela pode estar a 20, pode estar a 30, ele vai estar com pressão maior do que deveria. Então, o nosso sangue já vai entrar com uma determinada pressão aqui. Então, ele vai fazer todo esse processo com maior pressão. E toda vez quando a gente tem essa maior pressão do que o nosso organismo está acostumado, a gente pode ter sérias consequências. É aquele ditado, né? Água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Nosso organismo, ele tá acostumado e preparado para um certo tipo de pressão. O sangue sempre vai passar por uma veia, vai passar por uma aorta, sempre na mesma pressão. Se ocorre um aumento dessa pressão em uma determinada veia ou aorta, ela pode estourar, ela pode não aguentar. O sangue passa aqui tão rápido que rasgou aqui. Imagina, furou sua veia aorta por conta que você está com muita pressão no sangue e sua aorta não aguentou. Isso pode acontecer em qualquer artéria, em qualquer veia, sendo do coração, da perna, da cabeça, que aí pode ocorrer o AVC. Isso também ocorre no nosso sangue, porque no nosso sangue não, nos nossos órgãos, como rim, fígado, qualquer um deles, porque o sangue passa nos nossos órgãos para oxigenar. Então, pode acontecer de arrebentar alguma veia, do sangue acabar furando algum órgão, ou tipo, a pressão do sangue furando algum órgão, ou prejudicando ele de alguma forma assim. Então, é muito importante a gente tratar a hipertensão para a gente impedir essas coisas, impedir que a gente prejudique o nosso organismo de alguma forma. Basicamente é isso. Nós também temos as doenças respiratórias. As doenças respiratórias, elas pegam um número muito grande de doenças. Eu trouxe, por exemplo, a rinite, que é uma doença muito comum, que praticamente qualquer um conhece alguém que tenha. Mas as doenças respiratórias, elas abrangem um grande número de doenças, como rinite e asma, que são as duas que eu mais lembro, porque são as mais comuns, inclusive eu tenho asma. Mas basicamente assim, a rinite pode ser considerada a doença de maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas e problema global de saúde pública, acometendo cerca de 20 a 25% da população em geral. Embora com sintomas de menor gravidade, está entre as 10 razões mais frequentes de atendimento em atenção primária em saúde. A rinite, ela é uma doença que não traz muitas consequências, ela não tem muita gravidade.
mas ela comete tanta gente e faz a pessoa procurar muito mais o serviço de saúde do que deveria. E é uma doença chata de conviver, ela prejudica a sua rotina e a sua convivência de certa forma. Porque quem tem rinite, principalmente alérgica, sabe como que isso pode incomodar a sua rotina e atrapalhar a sua convivência normal, seja com outras pessoas ou em um determinado ambiente. Como identificar um paciente com sintomas respiratórios crônicos? Olha, a definição clássica de sintomático respiratório é o indivíduo que apresenta tosse associada ou não a alteração respiratória por algumas semanas. Esse conceito se aplica tanto em adolescentes quanto em adultos. Recomenda-se a realização de baciloscopia direta de escarro para confirmar ou excluir tuberculose pulmonar nas pessoas que tossem por mais de 3 semanas, se não tem justificativa clara para o sintoma. O diagnóstico de doenças respiratórias crônicas é muito complicado, por conta que, hoje em dia talvez nem tanto, mas quando eu tenho asma, antes de eu saber o diagnóstico da asma, antes de eu saber realmente o que eu tinha uma tosse muito seca e eu tossia o tempo todo mesmo. Eu era aquela pessoa no meio da aula que ficava tossindo igual uma louca. E eu não tinha como controlar, eu não conseguia controlar aquilo. E era muito chato, incomodava muito. Eu tinha falta de ar e minha mãe sempre me levava pro posto, eu sempre ia pro posto e ninguém nunca sabia o que eu tinha. Aí eu acho que é uma coisa que tá tossindo, mas passa, dá xarope, é gripe, daqui a pouco passa. E é uma coisa que nem sempre passa e as pessoas não levam muito a sério, nem procuram muito diagnóstico para isso. Então, deveriam levar a sério, principalmente em adolescentes, crianças, porque elas têm maior incidência dessas doenças. Quando cresce, de certa forma, ela diminui um tiquinho a sua gravidade, dependendo do caso ou não. E aqui é importante, quando a pessoa está com muita tosse durante muito tempo, ela é importante fazer o exame de tuberculose, que é o escarro, é tipo você dá uma escarrada num negócio, numa plaquinha, para eles analisarem se é ou não, para eles verem se tem bacilos ou não, os bacilos da tuberculose. E aí, quando você descarta a tuberculose, você pode pensar em outras doenças, como as respiratórias crônicas. Vou trazer o diagnóstico da rinite, por ser uma doença muito comum entre as outras. O diagnóstico de rinite alérgica é clínico, com base nos dados históricos e exame físico. Na anamnese, perguntar sobre início, duração e intensidade dos sintomas, quais os fatores desencadeantes ou irritantes, tratamentos realizados, frequência de uso de medicamentos e resposta obtida, além dos efeitos adversos. Pesquisar também a história familiar da pessoa. Basicamente, você não tem uma fórmula exata. Se você não fizer um exame físico, a anamnese correta, você pode ou não saber se a pessoa tem. Porque é uma doença que depende muito dos dados da pessoa, do histórico familiar, do exame físico e da anamnese. Se a pessoa não é um bom profissional, ela pode muito bem se passar por uma doença crônica e ele não dá o devido cuidado e nem olhar para aquela pessoa e ela passar xarope, como aconteceu comigo diversas vezes. Então é uma coisa que vale a pena ser levada mais a sério. Agora eu vou falar o último grupo, mas não menos importante, que é as neoplasias, conhecidas como cânceres. Neoplasias e os cânceres são umas doenças que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e tem cada vez mais pessoas acometidas por elas. E é uma doença que tem uma história muito triste. Quem já teve alguém ou conhecido que teve câncer sabe o quanto essa doença tira da pessoa e o quanto ela faz a pessoa sofrer. Então é uma doença que está cada vez mais comum e a gente tem que cada vez olhar com mais cuidado para isso, para a gente impedir que nós venhamos a desenvolver, já que a gente sabe alguns fatores que faz aumentar as probabilidades de você desenvolver certo tipo de câncer,
mas a gente não sabe exatamente o que faz ocasionar o câncer no nosso organismo. Então, o câncer é uma doença nova, não é uma doença nova. O fato de ter sido detectado em múmias egípcias comprova que ele já comprometia o homem há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, além do câncer ser uma doença muito ruim, ele já está presente na nossa história. E ele já acomete as pessoas há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, ele não é uma doença nova. Pode ser que tenha alguns fatores relacionados à nossa época que faça ter maior incidência de desenvolver câncer, mas ela não é uma doença nova. Atualmente, o câncer é um nome geral dado a um conjunto com mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado das células. Então, como a gente tem vários tipos de câncer, porque dependendo do órgão que ele se localiza, a gravidade que ele tem, ele vai ser considerado um tipo ou outro. É muito complicado explicar cada um deles e tudo, porque tem uns que são mais comuns, tem outros que não. O que se entende por crescimento desordenado das células? O crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células normais. As células cancerosas, em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, formando outras novas células anormais. Diversos organismos vivos podem apresentar, em algum momento da vida, anormalidade de crescimento celular. As células se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo, acarretando transtornos funcionais. O câncer é um desses transtornos. Basicamente, as células do nosso corpo, elas têm função definida. Tudo no nosso corpo tem função, nada está ali de enfeite. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm função, elas cumprem a sua função, elas se multiplicam de forma ordenada e depois que perdem a sua função, elas morrem, sofrem apoptose e morrem. E basicamente isso. Já as células do câncer, elas não fazem isso, elas se multiplicam de forma incontrolável, rápida e agressiva. Elas não têm nenhuma função no nosso organismo. As células do câncer, elas matam o tecido, e basicamente elas sugam nossas energias, sugam nossos nutrientes que deveriam ser para outros órgãos, para outras células que têm função. Elas sugam e começam a crescer a partir disso. Aqui está um bom exemplo disso. Isso aqui é uma célula cancerígena. Como você pode ver, ela é bem diferente de uma célula normal. Aqui ela está roubando os nutrientes, vamos dizer assim, e está crescendo, se nutrindo e crescendo. Isso aqui é uma bolsa, tipo, se caso aconteça que isso aqui estoure, vai sair células anormais, células cancerígenas para todo o nosso organismo, podendo dificultar bastante o tratamento. E aqui nós temos uma célula normal, muito diferente, realmente é. Essa aqui é uma célula que tem uma função definida, que ela tem o citoplasma, tem o núcleo, tem as mitocôndrias, tem tudo bonitinho e ela funciona de um jeito normal. Ela se multiplica quando necessário e morre quando perdem sua função. Já as células de câncer, elas não fazem isso. Tá, a classificação das neoplasias. A neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação. Com efeitos agressivos sobre o homem, a neoplasia pode ser benignas ou malignas. Quando você tem uma neoplasia benigna, ela é um câncer, sim, só que ele é um tumor benigno. Basicamente, é uma célula anormal, é uma célula que perdeu sua função, ela começa a se multiplicar, mas chega um certo ponto que ela para. Aí, tipo aqui, ó, por exemplo, ó, ele tá redondinha, não tem perigo de sair células anormais pro seu organismo, não tem perigo disso aqui estourar, tá redondinha e ela para de crescer. É bom a gente fazer o acompanhamento sempre para ver se vai crescer, se vai se multiplicar ou não. Mas, no geral, elas param em um determinado tamanho e dá para você viver com isso aqui no seu organismo para sempre, porque ele não vai aumentar, ele não vai estourar, ele não vai trazer nada, não vai fazer nada para você que possa prejudicar o seu quadro. Já o tumor maligno, ele é diferente, muito diferente.
para você ver, ele já tem uma forma toda irregular. Às vezes pode ser irregular, às vezes pode ser redondo. Depende muito, mas de modo geral ele continua se multiplicando, continuam crescendo. E quanto maior ele fica, mais nutrientes ele rouba do seu corpo, mais difícil fica de tratar. O câncer é uma daquelas doenças que quanto mais cedo você descobre, mais chances você tem de sobreviver, porque dependendo do tamanho do câncer, tipo, eu descobri, vamos supor, eu tenho câncer há 1 ano, eu descobri faz 2 anos, eu tenho câncer há 1 ano, eu descobri hoje. O tratamento para esse câncer, esse tumor maligno que eu descobri hoje, eu já tenho ele há 1 ano, é bem mais difícil, eu tenho bem menos chances de sobreviver e de não ter nenhuma sequela disso do que eu tinha há 1 ano atrás, se eu tivesse descobrido antes. Por isso, porque quanto maior ele tá, mais tecido ele compromete, mais nutrientes ele rouba, mais difícil é de tirar. E também temos que levar em consideração onde ele está localizado, porque dependendo de onde ele se localiza, é impossível tirar. Se você tiver um câncer no cérebro, se você tiver um tumor maligno no cérebro, basicamente, dependendo de onde você tem que sentar e esperar, por conta que não tem como fazer a retirada daquilo sem que você morra. Então, depende muito do local e do tamanho para ter sucesso ou não no tratamento. Estadiamento clínico. Independente da fase em que o câncer é detectado, há uma necessidade de se classificar cada caso de acordo com a extensão do tumor. O método utilizado para a classificação é chamado de estadiamento. A sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente quando a mesma está restrita ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. O estadiamento pode ser clínico ou patológico. Estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação para tal. Há regras internacionalmente estabelecidas que são em constante aperfeiçoamento. Basicamente é isso que eu falei no slide anterior, mas é assim, dependendo da fase em que o câncer está e onde que ele está localizado, por exemplo, eu tenho um câncer no colo do útero, eu tenho um câncer de mama. Um órgão é bem diferente do outro e bem mais longe do outro, então um câncer é um, o outro é outro, e eles determinam qual câncer você tem dependendo do órgão que ele está. E pode ser que o câncer se estenda a outros órgãos, por exemplo, eu tô com um câncer no estômago. Aí pode se estender do estômago ao esôfago. Isso pode acontecer, então depende muito, mas é aquilo que eu falei. Quanto mais cedo você consegue o diagnóstico, melhor chances você tem de sucesso no tratamento. Aqui eu trouxe alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer da cavidade oral, que é o câncer de boca, o câncer do colo e do reto, que é o câncer de intestino, que fica no intestino, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, o de mama, que é muito comum em mulheres. E é um câncer que está cada vez ganhando mais local de fala, porque cada vez tem mais pessoas discutindo sobre isso, pela quantidade de mulheres que já morreram, que ainda morrem por conta disso. Então é importante a gente sempre fazer os exames certinho, fazer acompanhamento com clínico geral, com uma enfermeira, e é importante a gente também saber nos autoexaminar. Temos o câncer de pele do tipo melanoma, temos o câncer de pele não melanoma. Esses cânceres de pele é muito comum no Brasil, muito mais comum do que imaginamos, porque como o Brasil é um país tropical, é muito comum que as pessoas saiam nas ruas naquele solzão, até mesmo quando não está sem protetor solar, e é cada vez mais comum pessoas acometidas por ele, então é muito importante o uso do protetor solar, porque você pode estar evitando um câncer de pele, você pode estar se protegendo. Temos o câncer de próstata. Inclusive, aqui eu trouxe uma imagem muito interessante. Aqui é a próstata do homem, aqui é a uretra, aqui é a bexiga e aqui é o tumor. Quando o homem está com câncer de próstata, os médicos, os enfermeiros costumam falar aos cientistas que ele vai ter uma certa dificuldade em fazer xixi, dependendo do tamanho desse tumor. Por conta que, olha, como você pode ver, tá aqui na próstata e ele tá
tá empurrando a uretra, tá diminuindo o canal da uretra. Aí toda vez quando ele vai fazer xixi, aí passa um tiquinho de xixi, aí volta. Aí ele sempre vai fazer aquele xixi pingado, nunca contínuo. Passa um tiquinho de xixi, fecha, passa mais um tiquinho de xixi e fecha. Basicamente vai acontecer isso, por isso que é considerado um dos sintomas. Temos o câncer de pulmão, que ele é muito comum também, infelizmente, principalmente para pessoas fumantes. Temos o câncer do colo do útero, que é muito comum em mulheres, por isso que é importante da gente fazer o preventivo todos os anos, porque isso aqui vai saber se a gente tem ou não, e quanto mais cedo a gente descobrir, melhor vai ser o tratamento e mais chances teremos de sobreviver. E temos as leucemias, que são muito comuns e um câncer muito difícil de tratar. E temos os fatores de riscos inevitáveis, temos fatores de riscos inevitáveis, são os fatores de riscos que não conseguimos evitar, que automaticamente, por a gente ser de determinada faixa etária, de determinado sexo, raça, idade, que é hereditário, tipo fator hereditário, dependendo desses fatores, a gente tem maior predisposição a desenvolver determinadas doenças, como as doenças crônicas não transmissíveis. Dependendo disso aqui, você tem maior probabilidade de desenvolver. Como, por exemplo, a idade. Pessoas idosas têm maior chance de desenvolver esse tipo de doença do que crianças, por exemplo. A raça, por exemplo, tem uns fatos aqui. O diabetes atinge com mais frequência os homens negros, 9% a mais do que os homens brancos, e as mulheres negras em torno de 50% a mais do que as mulheres brancas. Mulheres negras e homens negros têm maior chance de desenvolver diabetes do que pessoas brancas. E isso é um fator de risco que não tem como evitar. E também temos aqui na hipertensão. A população negra ela tem maior chance de desenvolver hipertensão do que a branca. Temos o sexo. No sexo é bem interessante uma coisa. Eu estava lendo que mulheres, elas procuram, vamos dizer, as mulheres têm mais doenças crônicas transmissíveis do que os homens, só que os homens morrem mais decorrente disso do que as mulheres. Talvez tenha mais mulheres com doenças crônicas não transmissíveis do que homens, porque as mulheres elas acabam buscando mais o serviço de saúde. Elas buscam saber se está tudo bem com o corpo delas, elas se preocupam com isso. Logo, vai ter mais mulheres com doenças crônicas do que os homens, só que morrem mais homens. Por quê? Porque muitas das vezes esses homens eles talvez nem saibam que tem uma doença crônica, ou sabem e não levam a sério o tratamento. Já as mulheres elas têm uma maior necessidade de se cuidar. A gente tem maior senso do tipo, a gente sabe que se a gente não se cuidar vai ter consequências. Os homens também sabem, só que eu acho que eles ligam menos para isso do que nós mulheres. Então a gente se cuida muito mais e isso fica muito visível nessas taxas, nesses índices que homens morrem mais do que mulheres. E temos os fatores hereditários, que pode ser de pai para filho, de vó para neto, e coisas assim. Pessoas que têm, vamos supor, minha avó, ela tem hipertensão, meu pai tem hipertensão, então eu tenho maior chance de desenvolver hipertensão do que alguém que não tem um pai hipertenso e nenhuma avó hipertensa, por exemplo. E temos os fatores e de riscos evitáveis, que provavelmente vocês estão cansados de saber, de tanto que a gente falou disso nas últimas aulas. Tanto na AVC, como nos hormonais, como a Carol falou, o Richard falou. Tudo isso interfere no nosso corpo, interfere nas doenças que nós vamos desenvolver, em como produzimos hormônios, em como nós vamos ter mais saúde e longevidade na nossa vida. O tabagismo, que, querendo ou não, ainda tem muita gente fumante, infelizmente. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas, quanto mais a pessoa bebe, mais isso prejudica ela e a saúde dela. O excesso de peso, que é uma epidemia praticamente, porque tem muita gente acima do peso. E cada vez mais comum, há mais crianças acima do peso do que antigamente, há mais adultos acima do peso. Isso é um problema já considerado pela OMS mundial.
não é mais só tipo daqui do Brasil, é quase no mundo inteiro. Ingestão de uma alimentação desbalanceada. As pessoas acabam comendo muitas comidas que fazem mal, muito processado, e isso interfere diretamente na nossa qualidade e nos ajuda a desenvolver doenças que poderiam ser evitadas. O sedentarismo. Vamos combinar, né? Ficar em casa, fazer nossas atividades em casa é bem mais prático do que a gente ir andar numa praça e fazer um exercício. A gente se acomoda, basicamente isso. E aqui nós temos eu trouxe essa imagem porque aqui temos uma pessoa magra e uma pessoa gordinha, vamos dizer assim. Na nutrição a gente tem uma coisa que é chamada fator pera. Tipo, quanto maior for a sua gordura abdominal, quanto maior for sua região abdominal, em comparação à sua região sua região posterior e sua região inferior, maior suas chances de desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão, entupimento de veia, coisas assim. Então, quanto mais gordura abdominal você tem, maior a chance de você desenvolver doenças cardiovasculares. Por isso é muito importante a gente cuidar disso. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde, perceber o que há de errado e procurar ajuda de um profissional assim que a gente perceber isso, porque a maioria dessas doenças, elas têm tratamento, e quanto mais cedo você descobrir elas, mais fácil será o tratamento, mais você poderá viver e mais qualidade de vida você terá. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou responder as dúvidas. Exatamente. Eu faço todo ano os exames, né, por conta desse histórico. Jéssica, pegando um gancho aí na fala do Richard sobre câncer, você disse que tem várias modalidades, né? O que a gente sabe que tem mesmo. Ao invés de repente, você tirar um dia para falar só disso, eu penso que a cada aula poderia ter um post, como é que eles falam? Uma gravura só, câncer de tal coisa, principais sintomas, entendeu? Porque que nem o meu pai ele teve problema no esôfago, né? E a gente foi saber o que era o problema do esôfago, não era câncer, mas depois que a gente descobriu que o fato dele não engolir era um problema no esôfago, entendeu? Porque não é uma coisa comum, né? Eu não imagino como seja o câncer de esôfago, eu não sei como é que é, e os vários outros tipos. Então, talvez tem um nome específico para cada postzinho que a gente coloca, eu esqueci agora o nome, uma arte, né, daquele câncer específico. Câncer é tal, sintomas principais tal, talvez fosse interessante, não sei. Mas dizer também que achei muito boa a tua explicação na questão da glicose no fígado, muito interessante. E gostei também, por demais, hoje entendi o que é a questão da pressão arterial, porque até então não entendia. Cheguei à conclusão que eu não entendia de nada. Parabéns, maravilha. E até postando no nosso grupo, né? De repente não é a aula, mas é uma mensagem que você deixa ali para a gente sabendo. Isso mesmo. Exatamente. Obrigada. É isso aí, parabéns. Por ter elogiado a apresentação, mas eu gostaria de falar que realmente a sua ideia é muito boa. Hoje foram de muitas trazer um informações, curso porque quando a gente fala de informativo, porque a doenças gente acaba crônicas, economizando um certo não transmissíveis, tempo, né? nós estamos falando de E um eu vou monte estar de doenças, conversando com a várias professora doenças, Márcia né? e Que uma tentar vez trazer algo assim que na ela próxima se aula, que no desenvolve caso vai ser quarta no nosso agora. organismo, a gente tem que aprender a conviver com elas e mantê-las sob controle, né? Então, elas não têm cura. Então, mas elas têm a questão do controle e a questão da manutenção de níveis que não nos deixe incapacitados. E aí, pegando essa fala da Ana, né, que é extremamente importante a gente fazer vários pôster, ou como se fosse folder também, no sentido informativo, né, e aí pegar uma doença de cada vez, das mais comuns às menos comuns, para a gente estar colocando. E lembrando também que no segundo semestre nós teremos a continuidade dos temas que foram aqui desenvolvidos
pelas 3 bolsistas, né, pelos 3 bolsistas. Então, no segundo semestre, eles voltam, depois do recesso deles, em agosto. A gente vai ter a continuidade das nossas atividades em julho, aí vai ter um recesso de 2 semanas no mês de agosto, depois a gente dá continuidade até fazer o encerramento do ano em dezembro, e aí a gente vai estar alternando com profissionais externos, né, como aconteceu com a presença do Francisco e do Baena. A gente vai ver se consegue outros profissionais para estar participando aqui, professores de outros cursos, né, que vão participar também no segundo semestre, e aí também a Bárbara, a Caroline e o Richard, eles voltam no segundo semestre para aprofundar mais algum tema, né. E aí é importante também que vocês estejam propondo temas para a gente apresentar para vocês, né. Por exemplo, essa questão da hipertensão, ela tem uma relação muito forte com o que foi passado na semana passada sobre AVC, né? Falar de hipertensão também tem uma relação muito forte se a gente for falar do infarto, né? E então é interessante que às vezes, né, uma doença leva a outra. A questão do diabetes, né, tem uma relação também muito forte com doenças renais, né, com doenças neuropáticas, por isso que leva lá a questão do pé diabético, aí tem que precisar amputar. Então aí são informações que a gente precisa aprofundar, né? Um exemplo, por que nós precisamos ter muito cuidado com os pés, né, em relação ao corte de unha? Por que cortar a unha? Tem uma técnica para cortar a unha. Quem é diabético tem uma técnica para cortar a unha. É recomendável, inclusive, para quem é diabético e tem condições, ao invés da pessoa mesma cortar as unhas do pé, né, se possível, procurar um podólogo, que é aquela pessoa que estuda para cuidar somente dos pés, né, porque aí tem que evitar rachadura, tem que evitar que a unha encrave, né, porque quem tem diabetes começa a perder a sensibilidade nas extremidades, né, porque a diabetes também vai causar a retinopatia, então a pessoa vai perdendo a visão. Então, são vários mecanismos que são importantes para a gente estar aprendendo e principalmente tomando cuidado, né. O importante é a gente tomar cuidado no sentido de manter as doenças sob controle. Então, no segundo semestre, a gente vai aprofundando, né, alguns temas, e a gente também deixa vocês extremamente à vontade para vocês solicitarem temas para a gente estar apresentando para vocês. Só a título de curiosidade, Márcia, quando você fala de cortar a unha, e a gente vai associar o que a gente está ouvindo hoje, que é uma das partes é câncer, a minha prima aí de Ponta Porã, ela morreu com câncer no pé. Por quê? Ela fez o pé normal, com a menina que ela fazia sempre, e a menina foi mexer na unha encravada e não desencravou direito. Aquilo foi infeccionando, e ela morreu com câncer ali, que originou ali, naquela unha encravada naquele dedo. Então, tem coisas pequenas que a gente não dá importância, mas que, com o passar do tempo e a nossa idade, eu também falo que, às vezes, matei a minha mãe. Eu toda noite peço perdão a Deus se eu fiz isso de verdade. Mas a mãe tomava, todo dia, ela tomava dois dipirona. Um de manhã, outro à tarde. Eu não entendia nada de fígado, de rim, como ainda não entendo nada, né? Quando cheguei lá, a ureia dela estava em 400 e pouco. E na ureia, o valor tem que ser bem baixinho, 80, se não me falha a memória. Eu acho que eu matei a minha mãe, mas será que fui eu que matei minha mãe porque não levei antes no médico? Ou porque ela, todo dia, estava matando ela, dando dipirona, porque ela dizia que ela sentia dor, e ela só se sentia bem tomando dipirona. Então, tem coisas que a gente acha que é normal e que acaba não sendo, né, em determinada idade, né? Eu vejo já hoje na minha idade, né? Não sei, é só título de comentário. É por isso que a gente precisa do máximo de informação possível, né? As pessoas diabéticas devem evitar a dipirona, porque ela aumenta a taxa de açúcar no sangue. Também tem outros medicamentos, todo medicamento ele tem efeito colateral, né? A aspirina ela é ótima para afinar o sangue, mas ela associada com outros medicamentos pode causar sangramento. Então é necessário também que a gente conheça um pouco dos efeitos colaterais de alguns medicamentos que são extremamente utilizados, e aí a gente não sabe dos efeitos colaterais que eles provocam, né? É que nem chá, todo mundo acha que chá está de boa, né? Mas tem muito chá que, dependendo do princípio ativo daquela planta, ela também pode causar alterações. E, de repente, aquele princípio ativo de uma planta ou um medicamento pode causar o que a gente chama de interação, né? Interação medicamentosa, e aí a gente não sabe por que está tendo aqueles problemas. Então, a gente tem que ter o máximo de informação possível, né? Então, é importante a gente estudar e obter essas informações. É que nem aquele doutor que veio falar com a gente sobre a Covid,
quando ele falou do kit Covid que estavam vendendo e tudo mais, né? E lá mesmo ele falou da questão da ivermectina, como que ela acaba atingindo a parte hepática do nosso corpo, né? A parte dos rins, como que isso afeta. E eu não tinha nenhuma noção disso também. Então, eu tenho aprendido, assim, nas nossas quartas-feiras, muita coisa que, para mim, está sendo muito importante. Só que daí, você vai fazer um comentário com uma pessoa que não está na UNAMI, né? Aí ela fala assim, mas não muda, sabe, assim, não quer participar, não quer ouvir, eu fico emputecida da cara, mas tá bom. A gente faz a nossa parte, né? Muito bem feito, parabéns. Aí, se o outro não quer mudar, a gente já não pode fazer nada, né? Aí o outro... Mas vão aí dando sugestões de temas para a gente, essa ideia do pôster foi muito interessante, né? A gente está fazendo aí alguns banners ou algum tipo de folheto, né, informativo. Vamos ver se no segundo semestre a gente traz aí alguns aplicativos que já existem no mercado, aplicativos que são, inclusive, gratuitos, para a gente poder controlar melhor a nossa saúde, poder acompanhar aí as nossas avaliações de saúde. Então, tem bastante coisa que é útil, e aí a gente tem que fazer bom uso daquilo que é útil, e tem muita coisa também que é errado, que são informações incorretas, e aí a gente tem que saber identificar isso e não utilizar, né? Mais perguntas, pessoal? Acho que a dona Laudir queria falar, mas o microfone dela está fechado. Posso falar? Agora responde. Então, fala, dona Laudir. Eu tenho diabetes e dói muito as minhas pernas, meu joelho, parte salada dos pés. Será que é por causa da diabetes? Responde aí, Jéssica. Alô? Então, a Laudir, eu sofro de diabetes, tenho diabetes, e minhas pernas doem muito, meu joelho, até a sola dos pés. É causado de diabetes, será? Eu tomo insulina. É isso que dia 18 eu tenho um exame para levar para o médico, né? Ver o que ele vai falar, né? Mas eu já tenho um médico que faz caminhamento comigo, né? Eu não escutei direito. Tratamento, diabetes. E me dói muito as pernas, os pés. Será que fazendo fisioterapia e do ginásio, será que é melhor um pouco essas dores? Provavelmente. A senhora faz o uso da medicação certinho? Mas é bom procurar um profissional para você saber exatamente o que está acontecendo. Provavelmente é por conta da diabetes. Então vale a pena você olhar isso antes que a situação complique, antes que desenvolva um pé diabético ou coisa Tá assim. bom, muito obrigada, então, vale tá? a pena Eu gostei bastante. Desde o início eu estou participando. Muito bom. Eu posso fazer um comentário? Ó, dona Aldir, olha bem os seus pés, viu? Procura olhar com bastante cuidado, secar bem quando tomar banho, não deixar úmido, passar creme para a pele não ficar É um sacrifício para mim tomar banho, vestir roupa, tirar roupa, vestir roupa, é um sacrifício. Tem alguém que ajude a senhora aí? Tem nada, não tem ninguém. Oh, meu Deus. Só Deus e eu. Com certeza vai melhorar, porque você vai estimular a maior circulação nessa região. Quanto mais exercício depois a gente pode conversar lá no particular para ver como que a gente pode ajudar a senhora mesmo longe, menos tá bom? dor, câimbras, Márcia, quando mas mesmo assim é bom a você dona procurar Laudir fala disso, para saber eu exatamente fico o que está pensando que as acontecendo com a pessoas não dão importância para a idade que a gente vai chegando. Eu tô com uma bursite inflamada do caramba que eu não consigo nem desenrolar a roupa a hora que eu coloco. Então, eu acho que até a vestimenta para nossa idade tinha que ser com velcro, entendeu? De uma forma que os nossos não tivesse que colocar os braços para cima para colocar uma blusa ou um vestido, não tivesse que ser tão apertado para colocar uma calça. A questão do nosso vestuário não é nada adaptado para a nossa idade. É verdade. Eu já estou com 83 anos, 83 anos. E eu agradeço a Deus por isso, né? Mas não é fácil, não é fácil, de jeito nenhum. Os filhos não têm tempo para a gente, né? Fazer o quê? Trabalhando, né? E hoje em dia está muito diferente, perdeu o amor, né, dos pais para os filhos. Os pais não perderam pelos filhos, mas os filhos perderam o amor pelos... Não todos, né? Mas muitos sim. É o meu caso, né? Não é fácil, não.
Mas foi muito bom, gente. Essa palestra que vocês deram aí foi muito agradável, muito ajudante, muito proveitosa, tá bom? Obrigada, dona Aldir, a gente agradece. Obrigada. Eu posso falar, contar a experiência sobre dor nas pernas? Que eu lembrei agora. Sobre dor nas pernas, o exemplo da dona Laudir. A minha avó também vivia com dor nas pernas. Aí ela no médico, o médico falava que era normal. A última vez que ela foi, ela não estava conseguindo mais nem agachar, estava com muitas manchas na perna, e o médico falou que era mancha de velhice. Aí eu falei assim, vó, você está incomodando a senhora, você está doendo, tem que fazer alguma coisa, não tem como a senhora ficar com dor e com essas manchas. Eu falei, procura outro profissional. Quando ela chegou, ela estava tendo problema circulatório, estava perigo de dar uma trombose. E assim, bem que a dona Lourdes falou, não estão mais importando com os idosos. Porque problema de velhice, aí a minha avó agora tá fazendo tratamento, tá melhorando, então qualquer dorzinha na perna, não fica pensando assim que é problema de velhice, não, alguma coisa tem. E se tá incomodando, tem que ir atrás de ajuda. Realmente. Tipo, as pessoas acham só porque a pessoa tem mais idade, aqui tá doendo, deve ser a idade, sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam. Se você tá sentindo uma dor que te incomoda, que atrapalha o seu cotidiano, que você deixa de fazer alguma coisa por conta dessa dor, não é normal. Nunca é normal sentir dor. Então, algo de errado está acontecendo com o seu organismo e ele está tentando te avisar que não tem alguma coisa certa, que algo não está funcionando. Então, é sempre bom procurar um médico ou um enfermeiro, alguém da área da saúde, para nos auxiliar, para pedir exames, para poder ver o que está acontecendo com a gente. Uma coisa também que eu me lembrei hoje, eu tenho tido muita dor do lado da perna, que vai até embaixo, eu não sabia o que era. E uns 15, 20 dias atrás, eu comentei com a minha manicure, sabe? Aí eu falei para ela, eu não sei o que está acontecendo, mas estou com uma dor do lado da minha perna esquerda, o que será isso? Nervo ciático. E eu nem sabia, nem sonhava que eu estava com problema de nervo ciático. Aí eu fui procurar na internet para saber o que era, como que a coisa acontece, né? E é verdade, gente, é nervo ciático. Por que eu descobri que é? Aí eu fui ver se tinha algum exercício físico que eu pudesse fazer para melhorar, porque eu sou contra tomar remédio. Eu já tomo meu remédio da tireoide todos os dias, né? E olha, eu encontrei uma ginástica na internet muito fácil de fazer, na cama. Eu tenho feito 2 vezes no dia, a dor cedeu assim, 80%. E às vezes também, até para a dona Laudir, pode ser isso, mas o fato de não ter com quem conversar e trocar ideia também não faz chegar a alguma coisa, entendeu? A da tua avó, claro que já era um probleminha, porque ela já vinha aparecendo manchas. E quando você fala de médico, não é só médico. Quando a dona Laudir fala do filho, não é só o filho. As pessoas hoje não têm tempo para nada. Eu fico tão feliz de vê-las jovens aqui no nosso grupo se preocupando, entendeu? Com a nossa idade. Porque hoje em dia está muito difícil e a gente não tem com quem conversar. Eu não tenho filho, mas eu busco. Eu não tenho ninguém por mim. Hoje aqui em casa é eu e meu marido só. Então a gente tem que realmente procurar alguma coisa, sabe? Sentir melhor. É isso. Muito bom, pessoal. É isso daí. A gente precisa de mais depoimentos e sensibilizar as pessoas na comunidade, né? Para respeitarem todos nós, né? E principalmente quem já passou aí dos 60 e mais, né? Respeito é bom e cabe em todo lugar, principalmente para as pessoas mais idosas, ok? Podemos encerrar por hoje? Eu queria pegar o telefone da dona Ana Cita, para me conversar melhor com ela, como desse exercício, porque o Cideril está com esse problema, inclusive hoje ele não está assistindo por conta disso. Ele está procurando saber nos médicos. Ele vai em vários médicos e eles não descobrem da onde que é essa dor. Que é no pé, é do tornozelo e na metade da perna. Ah, entendi. Eu acho que é problema de nervo ciático, sim. O negócio é assim, a gente tentar, né? Vai tentando por um caminho, ver se é isso, se isso não serve, procurar outro caminho. Eu geralmente faço isso. Quando eu sinto alguma dor, alguma coisa, eu vou na internet. Infelizmente, eu vou na internet. Ali eu aprendo, eu leio, eu vejo se tem um vídeo que possa me informar melhor. Enfim, é assim que eu vou caminhando para achar as minhas soluções. Sabe? Todas elas, todas. Até para a solidão. Até para a solidão eu vou na internet. Hoje eu estou triste. Aí ninguém sabe. Aí fala assim pro Google, Google, me conta uma piada. O Google vai e conta uma piada, entendeu? Porque tem horas eu não tenho com quem conversar. É isso aí. Tá ótimo, gente. Eu falo assim, vocês precisando de ajuda em qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp.
Meu número tá lá no grupo. Pode deixar, vamos chamar então. Na Carolina. Legal, Às legal, vezes é muito melhor bom. que na internet, a gente consegue ter uma conversa. Se eu não souber, eu pergunto a algum professor que saiba e a gente vai se ajudando. Muito bem, muito obrigada. De nada. Todo mundo do grupo está disponível, tá, pessoal? É só vocês clicarem no nosso nome lá, tá? Que a gente vai ter maior prazer e boa vontade de estar conversando com vocês, estar explicando, tá bom? Que bom, obrigada, viu? Semana que vem, pessoal, a gente vai sair do assunto saúde e vai entrar no assunto, olha só, gastronomia. Vamos falar de comida. Depois de tanta diabetes, depois aí de tanto AVC, né, obesidade, né, a gente vai fazer um tour sobre Mato Grosso do Sul do ponto de vista gastronômico. Nossa. Então vai ser não sei se vocês estavam no ano passado, que teve um tour, né, que teve aí um guia turístico que fez o passeio por Mato Grosso do Sul. A gente vai ter o pessoal do curso de turismo colaborando conosco. E vai fazer a mesma coisa, vai fazer um tour, né, pelo estado, mas do ponto de vista gastronômico. Né? Vamos ver aí o que a nossa população come, o que é comida regional, tá bom? Convida o pessoal aí para estar participando da semana que vem. Eu pedi para a professora fazer um cartaz para convidar todo mundo. Então, depois da aula da Lourdes, a gente vai ter um tema diferente. Né? A gente vai fazer aí um city tour virtual, tá bom? De casa. Até semana que vem, pessoal. Falou, todo mundo aí, se cuida. Amém. Tchau, gente. Tchau. Parabéns pela aula, Jéssica. Tá. Parabéns, Jéssica. Aqui é a Jéssica